olá, bom dia! Bom dia a todo mundo, como é que estão vocês? Tudo bem? Bom, professor Adeildo aqui com vocês mais uma vez, mais uma segunda-feira. E assim, hoje são o dia 22 de agosto, sejam todos bem-vindos ao canal Educação, a nossa aula. Quem é que já está aqui com a gente? Gabriel André, Adriana Souza, bom dia pessoal. Felipe, Dulce Camargo, bom dia. Bom, vamos fazer aqui, várias colocações sobre a representação. A gente já falou de representação do corpo como suporte e como o corpo se organiza, nas artes. Aqui a representação do corpo como suporte ao longo do tempo. Como o que aconteceu com o ser humano e o seu posicionamento enquanto corpo na definição da arte ao longo do tempo, Enquanto se fala de pré-história, pessoal, o corpo não era visto, não tinha imagem. Não é que não tinha imagem, mas assim, o corpo era o corpo, o ser humano, só. Não tinha esse uso que a gente faz hoje do corpo. Como assim, professor? Explica melhor. Esse uso imagético, visual, representativo, padronizado, não tinha. Corpo era corpo. Esclarecendo melhor, antes de passar ali para o texto. Numa tribo indígena, numa comunidade indígena, nos povos originários do Brasil, por exemplo, é comum encontrarmos as pessoas desnudas. Aqueles que, aquelas comunidades que não foram completamente colonizadas. Aí a gente olha e diz, que vergonha, por que esse povo está pelado? É a nossa visão colonizada, certo? De uma ideia de corpo que é europeia e que foi nos ensinada, com um invólucro também religioso. Mas essas pessoas dessas comunidades originais, elas vão olhar e dizer, oxe, é o corpo, uai. Qual é o problema? Então era mais ou menos essa visão lá na pré-história que todo mundo tinha. Corpo era corpo. Beleza? Então nem sempre o corpo físico gozou do status que possui hoje. Ou seja, pertenceu exclusivamente à pessoa. O corpo nem te pertencia. Você não mandava no seu corpo. Você não era capaz de modelar o seu corpo segundo seus desejos. A ideia de indivíduo não existia. A sua história, a história do corpo através dos tempos, vai nos mostrar como serviu aos mais diferentes interesses. Daí está sendo usada a palavra díspare, significa diferente, cada um para um lado, que eram mutáveis, podiam mudar de acordo com a visão de cada época. Então cada época teve uma visão direcionada para o corpo humano de uma forma. Bom, no frigir dos ovos, em suma, era escravo da cultura dominante. E é isso, nosso corpo. O Adeildo é um indivíduo, senhor das suas vontades, dos seus direitos, do seu corpo. É dele, o seu corpo, suas regras. Nem sempre é assim, coração. Nem sempre é assim. Se cada um fosse realmente senhor absoluto do seu corpo, a gente ia ver representações cada vez mais diferentes de intenções de moda, do formato, do trabalho, do formato desse corpo, certa valorização de maquiagem ou não maquiagem, de cortes de cabelos mais variados possíveis, porque cada um ia ser senhor absoluto da sua expressividade corporal. E nós não somos assim, nós somos escravos, nosso corpo é escravo da cultura. Eita, professor, presta atenção, é escravo, como diz aqui, da cultura dominante. Qual é a cultura que está dominando hoje? Hoje vamos falar de centros urbanos, certo? É aquela que eu preciso estar na questão religiosa e moral, decentemente vestido. E decentemente vestido dentro dessa visão supõe
cobrir o corpo de forma decente. Por isso que a gente olha para os indígenas e fica assim, eita, né? Eita que indecente. Porque a nossa visão é diferente. O padrão da televisão, da rede social, da revista, do outdoor, é um corpo atlético, magro. Aí a gente fica, né, na busca dessa coisa de estar lá. Preciso emagrecer, eu preciso estar forte, preciso estar... Aí vai para academia, que é para poder atender às condições daquele padrão. Não é todo mundo que faz isso. Tem gente que tem a cabeça liberta, né, e está aí se lixando para isso. Mas enfim, a maioria é assim. O que tomar, o que comer, o que vestir, até o que vestir. Essa roupa é de fulano, essa roupa é de ciclano, isso aqui é para homem, isso aqui é para mulher, isso aqui é para jovens, isso aqui é para... Professor, você tá... Muitas vezes já ouvi isso, né? Essa roupa aí, professor, parece... Não, o senhor quer ser novinho, playboyzinho. Não que eu use, mas às vezes a gente compra uma camiseta que a gente gosta, que está aí, né, em voga muito entre os jovens, aí o pessoal já critica a gente que quer ser novinho. Não, você tem que usar aquela calça social cortada no meio, como uma bermuda e um cinto de couro, com uma sandália franciscana e uma camisa de botão, com um bolso que é para botar o isqueiro dentro. Não, isso se usar, né? Se fumar. Às vezes nem fuma, a gente usa um isqueiro para tacar fogo em alguma coisa. Acender um fogão, né? Enfim. Aí a gente é empurrado para essas representações. Então nós somos escravos da cultura dominante. Quem ousa desafiar esse processo, aí é o diferentão, a diferentona, é o revolucionário. É doido, o pessoal fala assim, né? Lá vai o doido, a doida. Por quê? Porque é liberta. Durante milênios, o corpo serviu a diferentes determinações sociais, religiosas ou militares, sem nenhum compromisso com a beleza. Essa história de beleza no corpo foi inventada de uns tempos para cá. Isso no Renascimento. Porque disseram que a gente tem que ser belo igual aos deuses. É complicado, porque cria um troço na cabeça da gente. Cria um negócio psicológico aí. Você olha para a escultura do deus Apolo, aí olha para a sua estrutura, você olha para a escultura da deusa Artemis, aí olha para o seu corpo. Não bate, não, sabe? Não, tá igual. Aí cria caraminhola na cabeça da gente. Porque a gente é ensinado que beleza é aquilo ali. Bom, naquele tempo, né, antes, na pré-história, e durante muito tempo não tinha compromisso nenhum com a beleza, que é tão arduamente buscada atualmente e também responsável por muitos atalhos perigosos, muitas vezes levando à morte. Tem gente que morre na mesa de cirurgia para ficar parecido logo com quem? Com a Barbie. Já pegou uma Barbie? Já percebeu a estrutura do corpo de uma Barbie? Gente, se aquela boneca fosse uma pessoa, ela não andava direito, porque as pernas são muito finas, não segura o corpo. E caía para frente o tempo todo, porque o busto é muito grande. Talvez ela nem andasse, porque o músculo que permite que a gente ande em pé é o máximo, o glúteos máximos. E ela não tem glúteos máximos. O bumbum não tem. E tem gente que vai atrás de procedimentos estéticos, cirurgias, para parecer com aquela boneca. E quanto mais imitação tem dela, eu falo imitação da boneca, quanto mais boneca de imitação da original, né, mais esquisita é, mais finas são as pernas. E ela não bota a planta do pé no chão, ela está sempre assim com a pontinha do pé. Você quer mesmo parecer com uma boneca daquela? Pelo amor de Deus. Mas tem gente que vai e aí morre na mesa de cirurgia. Porque nós somos isso, nós somos sociedade, e sociedade é induzida. Bora lá. Na pré-história, os antepassados, meio que moradores das cavernas, vão se preocupar apenas em sobreviver. Ah, você é lindo, forte, você é... Não, eu quero é sobreviver. E é claro que a atividade da sobrevivência, né, correr dos animais perigosos, subir em árvore para tirar fruta, mergulhar para tirar peixe, isso vai mantendo o corpo condicionado. Isso vai dando uma forma
para o nosso físico, né? Embora o ser humano daquele tempo não vai dar a menor bola para isso, se é bonito ou se é feio. Certo? O corpo vai ser a arma de melhor embate, tanto na busca por comida, quanto para lhes possibilitar mais um dia de vida, né? Ao obter forças suficientes para correr dos incontáveis predadores. Hoje a gente corre atrás do ônibus para pegar, ou corre de confusão numa festa, alguns correm da polícia, outros correm para cima da polícia, enfim. A gente não, você não corre né? Quando tem promoção no supermercado, né, às vezes, dá aquela corridinha. Mas basicamente a gente não corre por comida mais. A não ser criança, quando está numa rua que tem muito pé de manga, e aí cai uma manga madura, né? O menino corre para cima. Mas a gente não tem mais isso como questão de sobrevivência, certo? Se fosse, o índice de obesidade, né, era bem menor. Bom, e se modelo de beleza houvesse naquela época, estaria mais para as gorduchas, vistas como boas procriadoras, como nos mostra a pequena escultura da Vênus de Willendorf, encontradas por arqueólogos que estipulam sua idade em mais ou menos 28 mil anos. Esta é a Vênus de Willendorf, 12 centímetros mais ou menos de altura, e ela é um amuleto de fertilidade. Por quê, professor? Para que essa preocupação com fertilidade? Amigos, uma comunidade que precisava de muitos membros para ter boa caça, boa colheita, se proteger, precisava ter o máximo possível de mulheres férteis para que elas pudessem estar procriando e gerando esses indivíduos para colher, para plantar, para tudo enquanto, para caçar. Então, quais eram os símbolos de fertilidade para uma mulher? A questão da amamentação, aí você vê os seios protuberantes, ancas largas, né, quadril largo, porque uma boa parturiente, ela precisa ter espaço, né, para o bebê se desenvolver. E também para ele nascer sem grandes sofrimentos. Aí se destacam os seios, o ventre, as nádegas e a região pubiana, certo? A vagina. Por isso que elas são representadas assim. Pulando para a Grécia, depois eu volto para falar das outras Vênus pré-históricas. A Grécia de 1200 a.C. era famosa por seus ginásios, onde se dava a formação masculina. Só a formação dos homens, dos meninos nos ginásios. Certo? Desde criança, o corpo tinha que ser forte para ser um bom soldado e participar das competições de jogos públicos. Ali também havia preocupação com a mente, sendo estudadas as matérias de literatura, música e filosofia. E estava ótimo, não precisava estudar mais nada. Mesmo porque só tinha isso. Né? Estudava matemática onde? Em filosofia. Estudava química, física, em filosofia. Filosofia, filosófos, amigo da sabedoria, amor pelo conhecimento. Então era uma matéria que já pegava tudo. Literatura para conhecer a história deles, né, as mitologias, os processos de formação dos povos. E a música, que também dava ali uma ajudinha na matemática. Ok? Era só o que um homem formado precisava na Grécia Antiga. E o corpo, gente, era visto com normalidade. O corpo era visto com normalidade. Igual nas comunidades indígenas brasileiras. As menos colonizadas, claro. O corpo nu, visto com normalidade. Ah, um corpo nu ali. Beleza, é um corpo. Por que você está vendo demais naquilo? Para vocês verem o peso cultural da questão da nudez como tabu. Para você ver um corpo nu com normalidade, você precisa nascer e se desenvolver numa comunidade onde isso é visto com normalidade. Para você olhar a pessoa sem roupa e dizer nada.
e não incultar em você nada demais. Vocês estão entendendo como é o processo? Não estou falando do que é positivo e do que é negativo. Estou falando de características culturais. Porque na nossa formação cristã, né, em sua maioria cristã ou de outra religião que não seja cristã, mas a maior parte das religiões tem essa questão do corpo vestido, de padrões, né, sociais de moral, a gente sempre associou o corpo desnudo com coisas imorais, com amoralidade. Então por isso que espanta tanto a gente, né, e nos enche de vergonha o corpo desnudo. Então vamos lá. Na época dos gregos, àquele tempo, isso não era visto assim. Tanto, né, que os atletas faziam os exercícios pelados, desprovidos de roupa. Também o Império Romano tinha preocupação com a forma física de seus soldados, importante para garantir-lhes grandes vitórias bélicas. Ao comparar a vida dos gregos daquela época, vemos como houve um retrocesso na vida dos homens e mulheres. Hoje existe uma busca exacerbada, ou seja, exagerada pela malhação, enquanto a formação intelectual evaporou-se. Literatura, filosofia, música, que é isso? Não estou falando de todo mundo. Não estamos falando de todo mundo. Mas, no geral, parece que é isso mesmo. Para muitas pessoas onde o corpo é o principal, malhar é o mais importante, ficar o tempo todo com orientação nutricional e falar disso, falar daquilo, etc. Inclusive até alguns produtos, né, para a academia tiveram imposto zerado. Enfim. Essas pessoas, elas não vão se preocupar, colocar focos em outras coisas, como literatura, filosofia, música. Talvez a música que escutem seja aquelas do fundo do exercício na academia. Aqui nós temos dois aspectos da formação do grego antigo, né? O corpo como o soldado e o filósofo. Aí pulamos de novo no tempo e vamos à Idade Média. Na Idade Média, a questão espiritual, a questão religiosa foi a que mais pesou na representação do corpo. Aí vejam bem, enquanto gregos e romanos não viam nada demais num corpo desnudo, a religião cristã católica, que ganhou espaço e poder na Idade Média, depois da queda do Império Romano do Ocidente e do Oriente, nesse intervalo aí de mais ou menos 1000 anos, foi um tempo de reclusão e castigo, né, para o corpo físico. O corpo físico, esse nosso corpo. Então era um tempo de reclusão, esse corpo era coberto, escondido e castigado. Atingir um crescimento espiritual passava necessariamente pelo sofrimento do corpo físico. Então era muito comum as pessoas passarem fome, negarem-se certos prazeres e se mutilar para poder crescer espiritualmente. E isso durante esse espaço de quase 1000 anos. A religião amaldiçoa o corpo. O corpo é semente de pecado. E elege ele como sagrado. Ao mesmo tempo que ele é semente de pecado, ele é sagrado. E você tem que mantê-lo como o sacrossanto lar do divino. E havia ainda a determinação, né, do casal devesse usá-lo apenas com o fim da procriação. Aí a igreja ia, como é que a gente diz, botar o bedelho, orientar até as posições sexuais do casal. Tinham que estar sujeitas à igreja. Certo? Aí a gente vai ver a questão do Kama Sutra na Índia. A Índia que vai... Porque lá a orientação religiosa vai ser completamente
e, consequentemente, era pecaminosa. Então, até as preliminares do ato sexual estavam sob o jugo da religião. No gozo, o homem deveria depositar o sêmen dentro do cálice vaginal. Evitar filhos era pecado, e a mulher era vedado ficar por cima do homem, uma vez que ele era o chefe da família. Então, tal posição depunha contra o macho. As mãos não tinham função durante o ato sexual, pois era pecado provocar ejaculação, com toques indecorosos. Também não se podia negar o sexo, o que constituía um pecado, a não ser que a mulher se encontrasse visivelmente doente. Então não tinha essa história da mulher dizer, não estou com vontade. Era pecado. O que isso faz com as pessoas? Deixa todo mundo um pouco conturbado, né? Um pouco... Ai, meu Deus, o que eu faço? A igreja também emperrou o andar da ciência, ao proibir que cadáveres fossem dissecados. Suponhamos que você vai fazer o curso de medicina. E tem outros cursos também que precisa da análise, né, da dissecação do corpo. Você vai fazer um curso de medicina, você precisa entender como é que o corpo funciona. Como é que você vai fazer isso sem ver, sem abrir, sem mexer, sem olhar? Como é que um cirurgião vai conseguir fazer uma cirurgia se ele não tem acesso visual, tátil de um corpo, de um cadáver mesmo, para treinar? Me diga. Não dá para fazer isso só virtualmente. Mesmo porque virtualmente existe hoje. E para acontecer que exista o virtual, precisou passar pelo inicial lá, né? Lá no começo. Então a igreja proibia que esses cadáveres fossem dissecados e estudados. Era pecado grave abrir o corpo onde se encontrava a casa do divino. Porque essa coisa de considerar, né, o nosso corpo como morada divina. Em suma, todas as maravilhas herdadas dos gregos foram jogadas por terra, quando a gente fala de medicina, inclusive os hábitos de higiene e os cuidados relativos à saúde. Sim, gente. O que você faz de manhã cedo? Você levanta quando acorda, né? Tem gente que só acorda 3 horas depois que levantou, mas enfim. Você levanta e vai fazer o quê? Escovar os dentes. É essencial que você escove os seus dentes. E eu escovo os dentes antes e depois do café. É coisa minha mesmo. Porque eu fico incomodado. Tomar banho, escova os dentes, toma café, escova os dentes de novo. Né? Depois do banho, se enxugar direitinho, passar talco no tênis, né? Aquele tênis pé. Passar desodorante na axila, passar perfume, né? Passar pentear a barba. Eu tenho shampoo para barba. Não tenho shampoo para cabelo, mas tenho para barba. Beleza? Enfim. Por quê? Porque eu gosto, porque é interessante, porque é bom a gente andar limpinho e cheiroso. Agora, nesta época, esses cuidados de higiene eram considerados pecaminosos. Gente, era pecado você se limpar. Não é um exagero. Então vejam bem, não é porque a igreja quis porque quis. É porque ela chegou, o clero chegou num momento de tanto poder que eles se viram como donos dos corpos das pessoas. A ponto de dizer, você vai fazer isso, fazer aquilo. Não pode tirar a cera do ouvido, não pode coçar o ouvido, não pode... É pecado. Não pode escovar o dente, não pode se lavar. O corpo deveria continuar in natura. Eca. In natura. Sem nenhum laivo, ele diz aqui, né? De conservantes, entre aspas. Tudo era visto com o intuito de macular a morada do divino. Não adianta tomar banho que você está maculando a morada do divino. A casa corpórea não poderia ser arrumada. Consequência, os corpos fediam. Penosos tempos aqueles, né? Mas isso reflete em que na arte? Vou voltar bem aqui um quadro. Mostrar aí essa representação, né, de um santo católico. E ele é considerado uma imagem divina porque ele tem essa voltinha aqui. Na arte
cristã primitiva, né, chamada cristã bizantina, a auréola, esse círculo em volta da cabeça, era colocado para distinguir a imagem como um ser divino, um separado, uma pessoa separada, do latim sanctus. Ele era um santo. Você vê que o corpo está desnudo. Desculpa, desnudo não, vestido. Desnudo é o contrário. Do pescoço aos tornozelos. E os braços também cobertos. E ele tem uma parte da cabeça que é uma crista careca. É porque era um ancião, já era uma pessoa que estava calva? Não, isso era feito de propósito. Foi um costume criado pelos franciscanos, onde eles raspavam a parte de cima da cabeça para que o sol machucasse o couro cabeludo, ele sentisse queimar. Sabe a história de o corpo era subjugado, né, flagelado, sofria para poder atingir uma elevação espiritual? Essa era uma delas. Então, pelar aqui a crista da cabeça para que o sol, né, ou a chuva, ou caísse um galho, uma pedra, uma fruta, ele se machucasse. Parece engraçado, mas é. Ainda hoje tem isso, professor? Tem. Ainda tem congregações cristãs, principalmente franciscanas, que tem essa prática. Sem falar do alto flagelo, né, de se machucar, se bater. Porque a dor fazia a pessoa esquecer dos sentimentos e dos pensamentos de prazer pecaminosos. Tipo qual? Tipo vontade de comer uma fritada de caranguejo. E tem isso, deve ter, em algum lugar. Alguém deve comer caranguejo frito. Certo? Ou uma panelada. Tinha panelada naquele tempo? Tinha. As pessoas, principalmente os mais pobres, comiam as vísceras. Ou você acha que panelada é o quê? Panelada é tripa. Certo? Comer uma coisa gostosa. Tomar um sorvete. Fazer uma coisa prazerosa para o corpo. Dormir com vontade, dormir bastante. Então tudo isso era considerado pecado. Aí vieram os pecados capitais, como a gula, a preguiça, né? Tudo exagerado para fazer o fiel ficar com medo do próprio corpo. Então o corpo era representado assim, coberto. Ok? Aí vem um tempo, depois de quase 1000 anos, no finalzinho já da chamada Idade Média, aparece um tempinho lá chamado de renascimento. O que vai renascer? Sabe aquelas ideias gregas e romanas de que o corpo é não só a morada divina, mas ele é a criação divina mais excelente e, portanto, deveria sim ser estudada, deveria ser malhado, digamos assim, né, exercitado, a mente deveria ser trabalhada, o ser humano como indivíduo deveria ser valorizado. Essas ideias voltam num período do renascimento delas. Por isso é um período chamado de renascença, de renascimento. Esse período, corajosamente, passou a beber nas fontes das antiguidades clássicas e traz perfume e beleza ao corpo. As pessoas voltam a tomar banho. O básico. Gente, o homem medieval, a igreja dizia que ele poderia tomar um banho daqueles, mas uma vez por ano. Uma vez por ano. Eu sei que tem gente que não se importa, mas se eu passar um dia inteiro e não tomar banho, eu me incomodo. Principalmente aqui em Teresina, no Piauí, nesse calor dessa época, BR-Albró, onde a gente sua no ar-condicionado. Né? Tem gente assim, eu acho um absurdo. Você não se limpar. Eu fico indignado. Não tomei banho hoje. Pelo amor de Deus. Imagine você passar uma sociedade inteira com quase 1000 anos nessa escravidão desse processo. Vai demorar para ela voltar a ter hábitos de higiene? Vai. O renascimento que deu start para isso tudo,
Aconteceu nos séculos 14, 15 e 16. Nós estamos no século 21 e ainda hoje tem histórias de gente que fala que europeu não gosta de tomar banho. Principalmente o alemão. Tem histórias assim. Eu conheço pessoas que conhecem e que dizem: gente, esse povo parece que não gosta de banhar. Ah, porque lá é frio. Não, lá tem verão de 40 graus. Os alemães. Os franceses desenvolveram perfumes excelentes por causa disso. Dessa questão do corpo. Esconder o cheiro de corpo, né? O CC. Enfim. Então volta tudo com o Renascimento, traz perfume e beleza ao corpo, cujos poros, esse texto é bem dramático, cujos poros entupidos de sujeira começaram a respirar com o retorno dos valores humanistas e artísticos. Passa a deixar o cativeiro religioso e ser fonte de beleza e vida, sendo representado por deusas, ninfas e outros elementos da mitologia grega. O Botticelli imortaliza sua obra com o nascimento de Vênus, que a gente já viu aqui numa aula, e assim o fazem muitos outros artistas da Renascença. Os grilhões da escravidão religiosa do corpo vão sendo quebrados. Leonardo da Vinci transforma-se num dos maiores anatomistas do período. Por quê? Porque ele vai estudar os cadáveres, né, dissecar cadáveres. E olha só, não é que ficou liberado, não. Isso era feito assim, por baixo do pano, que a igreja ainda era toda poderosa. Ela estava vendo tudo isso acontecer, mas ela estava querendo controlar ainda. Não deixar todo mundo, né, a lossé, fazer o que quisesse. Ela olhava tudo assim com o pé atrás. A ciência começa a libertar-se, cadáveres são dissecados, órgãos, ossos e músculos estudados. Então, grandes descobertas são feitas nessa época. Aí nós temos aqui em contraponto a esta figura, toda coberta, a gente vai ter uma escultura aqui de um renascentista. Já eu lembro o nome dele. De uma figura bíblica. Até as figuras bíblicas vão ser desnudas, comparadas não, representadas como as figuras dos deuses gregos, com a valorização do corpo. Esse aí é o Davi, não é o de Michelangelo, certo? Salvo engano, esse aqui é o do Botticelli, já eu lembro. Esse Davi está segurando uma espada e ele está aqui pisando na cabeça de alguém. Pela história, é o Golias. Essa é a história bíblica. E esse Davi representado aí, ele está mais, né, verossímil com o conto bíblico, em que o rei Davi tinha 16 anos apenas, quando ele derrotou o gigante Golias. A história diz que ele jogou, né, a Bíblia diz que ele jogou uma pedra, lançou uma pedra com o auxílio de uma funda, uma espécie de baladeira, e essa pedra acertou o fronte, né, a testa do gigante. Ele ficou tonto e caiu no chão. Quando ele cai no chão, o Davi corre lá, pega a espada dele e corta a cabeça dele fora. Aí eu sempre repito, isso a gente não conta nos estudos bíblicos dominicais para não assustar as crianças. O Michelangelo traz esse outro Davi. O Renascimento muda o curso da história. O corpo, que ganha até proporções, né, através do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, que a gente já viu. Os pintores e escultores despem anjos, santos, deuses, heróis gregos e bíblicos. O Davi é um herói bíblico. E aqui o Michelangelo... Desculpe. O Michelangelo traz esse Davi. 4,10 metros de altura, numa única peça de mármore, segurando uma funda no ombro. Tênue, plácido, tranquilo, né, com o peso do corpo apoiado numa das pernas, um dos braços estendido ao longo do corpo, despreocupadamente posto, olhando para o lado, como um estudante que está segurando a sua mochila esperando o ônibus na parada. Pensando no que vai almoçar quando chegar em casa. Essa postura plácida na escultura grega é chamada de posição de patos. Quando ela é mais dramática, é a posição de etos. Enfim, esse Davi
citar aqui o Michelangelo, ele fala dele, né? Até Jesus Cristo só tem, muitas vezes, o corpo coberto por um ínfimo véu. Os músculos na arte são trazidos à vista, a região púbica não mais escandaliza, e Michelangelo expõe aos olhos do mundo sua escultura de Davi. Isso impacta hoje? Muitas vezes impacta sim. Tem gente que olha para a escultura de Davi e pergunta: professor, por que ele está nu? Aí a gente vai explicar, né, todo o processo como a gente explica aqui. Mas ainda choca. Por quê? Porque apesar da igreja cristã católica europeia da época da Idade Média ter acabado, né, a igreja evoluiu tanto que ela deixou de ser só católica, né? Existem várias versões da igreja cristã pelo mundo. Apesar de tudo isso, os valores morais e éticos e religiosos em relação ao corpo ainda se mantêm. E a gente ainda fica assim meio... Não é que isso seja errado, não. E não é que seja certo o outro lado. Não, são visões diferentes. E a gente que cresce nessa cultura, a gente realmente vê o corpo assim e a gente fica, eita. Ok? E nós mesmos, a gente fica acanhado de ficar até sem camisa na frente de pessoas estranhas. Tem gente que não, que fica muito de boa com isso, né? Eu não gosto. Enfim, aqui a gente tem do outro lado um quadro da Ascensão de Jesus e pela primeira vez Jesus Cristo vai ser representado à la grega, né? Só com o corpo mesmo, com um véuzinho, um paninho, alguma coisa assim. No barroco isso se intensifica, a gente vai ver muito Jesus bombadão, né, como chama, com o físico bem trabalhado e com um paninho só na frente do pubis, para fazer essa aproximação da representação grega. E com o aval da igreja, a igreja vai deixando. Não, tá ótimo. Senão a igreja estava cansada era de se antipatizar com o público e perder fiéis. Isso aconteceu demais no Renascimento. E aí, para poder ter esses fiéis de volta, a igreja lançou um documento, né, chamado... Eita, Jesus, esqueci o nome do documento, mas tem alguma coisa a ver com a propaganda da fé, certo? Uma espécie, uma carta, né, chamada de alguma coisa da propaganda fide, ou seja, a propaganda da fé, onde eram orientados, inclusive, a forma de pintar, desenhar, esculpir. Uma maneira mais dramática, mantendo características gregas ainda. Beleza? Daí para frente o corpo sofre inúmeras mudanças em seus padrões, sendo muitas vezes judiado. A musculação agiganta os músculos ou os deforma, segundo alguns. Vem também a fase da busca pela magreza doentia. Eu mesmo, nessa busca desenfreada em achar que eu deveria ficar magro, eu tenho 1,60 m de altura, eu sou bem pequenininho. Mas eu cheguei a pesar 50 quilos uma vez, estava só pele e osso. Porque assim, o ideal para mim seria entre 60 e 65. Aí eu estava com 50, achando que estava abalando, estava passando fome, coitado. E ficando zonzo. Bom, enfim, a gente sofre. E o que acontece? Vem também a fase da busca pela magreza, né, doentia, com risco de morte para o indefeso corpo, sujeito à anorexia e à bulimia. Muita gente chega a esse extremo. Os fast foods entram na competição com o avultamento e aviltamento do corpo. Por ora são os últimos na dianteira da parada, pois em todo o mundo as pessoas engordam abusivamente. Não aquela por problema de saúde, mas ser viciadas pela gula. A gente aprendeu a comer sem vontade. Tipo a hora do lanche, eu queria comer uma coisa gostosa. Se viu nessa situação? Queria comer uma coisa gostosa. Às vezes está só com sede, né? Bebe água, que passa. Mas que coisa é essa? Não, uma coisa doce. Aí eu imito a minha mãe para as minhas filhas assim, tem açúcar no pote, come. Não é esse doce, minhas filhas têm uma coisa assim. Era outra coisa, mas de menina, tu tá com fome não, tu tá com fado. Minha avó falava assim também, bebe água.
E é por quê? Por causa dessa cultura alimentada para nós que a gente tem que comer o tempo todo. Aí dá-lhe biscoito recheado, né? Dá-lhe coisas gostosíssimas, refrigerantes, pães, sorvetes, biscoitos à manteiga. E a gente vai sofrendo. E agora ficou mais fácil, porque a gente não precisa ir lá no fast food, o fast food vem até você. Você pede pelo aplicativo. Tem coisa mais maravilhosa do que você estar sentado no sofá, aí tem que ter dinheiro, claro. Dá aquela vontade vou comer uma coisa gostosa, aí entra no aplicativo e ele chega em 15 minutos, meia hora. E viva nós! As indústrias de alimentos deitam e rolam. Muitas delas colocando componentes viciantes nesses. Coca-Cola, é isso aí. É preciso vender mais e mais. O corpo que exploda. Por que eu falei da Coca-Cola? Porque eu não sei explicar como é que uma coisa tão gostosa, né, pode fazer, segundo pesquisas, né, algum mal pra gente. E eu já reparei que dessas coisas mais gostosas, elas têm a temperatura certa de ser gostosa. Um sanduíche, né, um hambúrguer frio, não é a mesma coisa dele quentinho. Uma Coca-Cola quente, ou uma cerveja, se bem que cerveja não é comida, não é legal tomar. Um suco você até toma assim em temperatura ambiente, né? Mas quente, ou seja, tem aí as fórmulas das coisas. Melhor tudo é comer uma manga. E tá chegando a época, né, de manga, caju, né, goiaba. A hora da gente se refestelar. Vamos voltar um pouquinho aqui para a história? Eu falei das Vênus e dei um exemplo da Vênus de Willendorf como amuletos de fertilidade lá na pré-história, onde o corpo era representado dessa forma, com as características possíveis de uma boa parideira, de uma mulher que fosse ótima na questão de botar filho no mundo. Aí nós vamos ter, além da Vênus de Willendorf, a gente vai ter aqui a Vênus de Brand-Sempuia, esculpida, né, em osso. Só a cabeça dela aí, mas ela teria um corpo mais ou menos parecido com uma dessas daqui. Em todas elas, tanto a Vênus de Willendorf como as outras Vênus, elas vão ter as mesmas características dessa fertilidade: seios fartos, ventre projetado, né, exuberante, uma genitália também exuberante. Para quê? Para criar essa linguagem, essa comunicação sobre a representação do corpo e a importância dele naquela cultura. Aí vão estar aí Vênus de Downey, Vênus de Grimaldi e a Vênus de Hohenfels. Ah, professor, então é porque isso aí é a questão do padrão de beleza, não é? Daquele tempo. Não havia padrão de beleza. A gente viu lá no início do texto, no início dos slides, que não havia um padrão de beleza. Corpo era corpo. Havia mais uma visão de utilidade daquele corpo. O corpo feminino colocava outro ser humano no mundo. As características de fertilidade observada pelas próprias pessoas naquele tempo. Se a mulher tinha o quadril muito estreito, ela sofria na hora do parto e o bebê não nascia com vida, na sua maior parte, na maior parte das vezes. Aliás, não precisava só ter todas essas qualidades como mostram essas divas pré-históricas. Não precisava só ter isso, porque a mortalidade infantil era muito alta na pré-histórica. A esperança de vida girava ali entre os 25 e 30 anos. Então, uma pessoa com 30 anos de idade já era considerada uma pessoa vivida, experiente. Por isso se dava muita importância aos idosos. Então, se você tinha 30 anos na idade da pedra e já era considerado uma pessoa vivida, experiente, imagine uma pessoa com 50, 60, que era uma coisa rara de acontecer. Essa pessoa era tido como o grande detentor da sabedoria. Por quê? Porque a sabedoria era passada de geração para geração via oral. E como é que você acumulava essas informações via oral? No tempo de vida. Quanto mais tempo de vida você tinha, mais informação você tinha agregada. Então, os idosos eram verdadeiros patamares de sabedoria.
E as mulheres com essas características físicas eram consideradas as melhores parturientes. Beleza? As melhores para se ter filho. Vai passando o tempo, a pré-história, né, deixa espaço para a evolução humana ir criando as suas condições. Na Grécia não, antes da Grécia, na Mesopotâmia, na região entre os Tigres é ótimo, entre os rios Tigre e Eufrates, e no Egito, há uma necessidade de representar o corpo de maneira padronizada, uma espécie de lei da frontalidade para o babilônico e uma verdadeira lei da frontalidade para o egípcio. Por isso os corpos eram representados do jeito que vocês estão vendo aí. Geralmente com o torso de frente, né, o tronco de frente, os braços, pernas bem lateralizados, o rosto de perfil e o olho, apesar do rosto estar de perfil, o olho representado como se estivesse de frente. Isso era uma maneira de representação para dar aquela lida rápida na figura. Para os babilônicos, né, o pessoal da Babilônia, do Oriente Próximo, ali, do Crescente Fértil, para os gregos e para os egípcios, essa visão era parecida no início. Depois cada um desenvolveu o seu modelo. O Egito se manteve nessa questão da lei da frontalidade. A Grécia vai desenvolver uma visão própria a partir da do egípcio e os babilônicos também, mas no começo era tudo parecido. Aqui você vê, inclusive, o exagero dos egípcios em colocar a representação até de todos os dedos da mão tinham que aparecer. E os pés ficavam aqui representados como, né, de maneira lateralizada, de forma que os dedões apareciam, tanto de um pé como de outro, como se ele tivesse 2 pés direitos ou 2 pés esquerdos, dependendo da posição que ele estava na lateral. A gente passa por outras civilizações não egípcias, ali da África, onde a representação do corpo vai passar pela representação dos deuses e da questão das máscaras cerimoniais africanas. Vai haver uma deformação ou uma simplificação dos traços do corpo e do rosto, dependendo da crença de cada região, certo? A madeira e a cerâmica vão ser os materiais de preferência, mesmo porque a gente vai estar tratando aí de situações geográficas onde vai ser difícil encontrar mármore, o calcário, entendeu? Vai ser mais a madeira e a cerâmica. São os tipos de representação mais antigas, certo? Quando a gente começa a história, que a gente pula da pré-história para o Egito, existe aí um vácuo, né, em outras regiões que geralmente não é estudado. Mas existem civilizações antes da egípcia, né, que vai dar inclusive precursão à egípcia, que estão espalhadas por toda a África. Beleza? Então elas estão nessa representação aqui. Trazendo para a Grécia, falei da Grécia lá atrás, já no desenvolvimento total dela. Aqui a gente tem o início desse desenvolvimento, dessa linguagem. A primeira escultura parece muito com a escultura egípcia, ela é lateralizada, né, frontalizada, é meio geométrica, né, parece assim um robozinho. E depois ele vai passando por fases e vai se naturalizando. Como assim? Se tornando mais natural, com movimento, né, com um estudo anatômico mais próximo do natural, mais perfeito. E aqui é um marco, né, o Doríforo, passando depois para o artista Miron com seu discóbolo, e aí dele passa para a era helenística, né, onde a representação do corpo é mais dramática, né, mais próxima de uma coisa teatralizada. Tudo isso dentro de proporções matemáticas, de altura do corpo, de espaço entre a epiglote e o pubis, né, a região do tronco todo, de tamanho de perna, de braço, tudo calculado segundo a chamada medida áurea. Então, esse é o padrão de beleza grega.
Esse é o padrão que é cobrado até hoje nas sociedades ocidentais. É atrás disso que você vai quando você entra na academia. Só que muita gente esquece que tem a sua própria estrutura. A minha altura, por exemplo, de 1,60 só, eu posso malhar a vida toda, eu não vou aumentar de altura. Eu não vou ficar com 1,80 m com uma estátua dessa, só malhando. Só se eu fizer uma cirurgia nas canelas. Dá para fazer, diz que aumenta 5 centímetros. Mas também você deixa outros órgãos vitais lá para pagar a conta. Tipo um rim, um pâncreas, um fígado, enfim. Sim. Aqui, na época, não. Porque era considerado normal, né? Eles olhavam e diziam, um corpo, beleza, é assim mesmo. Eu não tinha. Quando veio a ascensão do cristianismo e os valores morais cristãos, né, onde o corpo tinha que ser escondido, é que se passou a ver como coisa imoral, digamos assim. Certo? Na Grécia, além de fazer a escultura, e em Roma também, né, essa escultura era pintada para parecer mais natural. A gente vê hoje em dia só elas em mármore, e a gente imaginava, era assim mesmo, era só em mármore, mas na verdade não. Era desse jeito aqui, ó, pintadinha. Sabe aquelas esculturas de gesso, de imagem, que muitas famílias católicas têm em casa? Pintadinha? Aquilo ali obedece à tradição milenar da representação do estatuário grego e romano de antigamente. Mas por que hoje a gente não vê isso claramente? Por causa da textura, não, do pigmento natural que ficou exposto durante milênios e ele vai se desgastando e acaba. E sim, some, simplesmente. Fica pequenos resquícios e estudos mais recentes, que foram completados agora, é que conseguiram provar que realmente era desse jeito aí. Certo? Dulce está ótimo acompanhando a gente aqui. Na Idade Média, voltando a falar da questão de esconder o corpo, acontece isso aí, a representação do corpo fica longe, o mais longe possível da representação greco-romana, grega e romana, certo? A gente fica ali, a gente vê esses personagenzinhos, parece assim uns homenzinhos, umas mulherzinhas de brincadeira. Mas é porque era desse jeito mesmo, era só para ter ideia que tinha uma cabeça, braço, perna. Os rostos é ótimo, os rostos eram enfeiados, eram assim fora de proporção. Propositalmente, que era para o observador não se encantar com aquilo ali e não desejar. Existe um desvio de comportamento, eu vou falar assim, né? Desvio de comportamento entre aspas. Por que eu estou colocando entre aspas? Porque eu não tenho certeza dessa nomenclatura. Mas vamos lá, que é chamado de agalmatofilia. Deixa eu escrever ali para a moça poder soletrar nas libras. Vou botar aqui um G. Agalmatofilia, que é a atração física por estátuas e imagens. Desvio de comportamento. Isso acontece muito devido à orientação de culturas que não veem o corpo nu como normal. Vocês estão entendendo? Então, essa coisa de esconder muito o corpo, de criar mistérios sobre o corpo, cria alguns desvios de comportamento como a galmatofilia. Que são pessoas que veem estátuas e pinturas, né, desnudas e ficam atraídas por ela. E para não gerar isso, né, a igreja achava que tinha que esconder, foi piorar. Mas isso era o rico. O pobre do período, ele mal tinha com o que se cobrir. Aqui eu tenho uma iluminura, né, pintada e orientada desse jeito, ali outra pintura. Onde a vida na Europa naquele tempo era complicadíssima. Vem o período pós-renascimento, que é o período barroco, aí vem Luís XV, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, ditando moda. O poder do homem, né, universal passava pela beleza do homem francês e foi imitado no mundo todo. E esse homem francês, o homem de verdade, o que ele tinha que vestir?
meia calça, salto alto, maquiagem, peruca. Isso foi uma linguagem muito difundida naquela época. Vem o neoclássico, uma nova leitura do clássico, e coloca tudo isso às limpas de novo. O romantismo com a mulher mais sensível, o realismo vai jogar um olhar mais prático sobre as coisas, o impressionismo vai trabalhar com a luz, o pós-impressionismo vai começar a trazer uma subjetividade maior para o corpo, e essa subjetividade acaba sendo exaurida na chamada arte contemporânea. Beleza? Aí o corpo vai ser objeto de várias pesquisas sobre como social, política e economicamente esse corpo é explorado. Beleza? As comunidades indígenas começam a receber nova visão sobre tudo isso. E aqui termina a nossa análise e a nossa aula sobre o corpo e suas representações. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima. Tchau, gente.